canal MTED tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Como o design dos caminhões pode contribuir para facilitar a recuperação de materiais e impulsionar a economia circular? Muito material entra em uma máquina pesada, como um caminhão. Milhares de quilos de recursos formados em milhares de partes. Grande parte deste material pode ser reciclado e posteriormente reutilizado. Mas para que isso aconteça, esses materiais precisam ser recuperados. E à medida que as máquinas e os veículos que utilizamos na nossa indústria cresceram ao longo das décadas e se tornaram exponencialmente mais complexos, isso tornou-se menos simples. Hoje em dia, em vez de apenas reciclar, tendemos a falar mais sobre circularidade e economia circular. Este é um conceito que inclui outros fatores como remodelação e reparação, todos os quais estão sendo considerados e habilitados em toda a nossa indústria. Mas esta mudança de enfoque não significa que abandonamos a reciclagem convencional, nem que esta tenha sido substituída por uma nova forma de pensar. É uma parte central da circularidade e uma questão tão importante hoje como sempre foi. Na verdade, para evitar que o processo de reciclagem se torne mais difícil, é algo que precisamos considerar mesmo quando um veículo nasce. Por outras palavras, precisamos considerar o fim da vida útil de um caminhão logo desde o início. E uma das maneiras de fazer isso é através do design. Um caminhão é projetado para sua vida útil. A razão para fazer isso é simples. Um caminhão pesado pode conter mais de 3.000 quilos de aço, 3 toneladas, além de alguns milhares de quilos de ferro fundido e meia tonelada de alumínio. Acrescente a isso 400 quilos de borracha, um pouco mais de plástico e mais de 100 quilos de cobre, e você começa a entender não apenas o tamanho e a escala, mas também o valor material em termos de volume de apenas um veículo. O valor deste material e a importância de se manter atualizado, tanto para as empresas como para o planeta, estão refletidos na legislação. Em 2023, a Comissão Europeia apresentou uma série de propostas para desenvolver e substituir a diretiva ELV, Veículos em Fim de Vida existente, que trata dos processos de fim de vida para automóveis e pequenas carretas e que agora é proposta para incluir caminhões. As mudanças propostas incluem exigências mais rigorosas sobre a reciclagem de veículos, incluindo a quantidade de materiais reciclados que devem ser utilizados nos veículos quando eles são construídos. As propostas centram-se na responsabilidade do fabricante pelos processos de fim de vida, incluindo estratégias de sucateamento. As quantidades de materiais reciclados presentes nos veículos devem ser declaradas. E, fundamentalmente, as formas como os materiais são removidos dos veículos devem ser declaradas e, em seguida, realizadas de forma segura e eficiente, de acordo com os processos pré-estabelecidos. A recuperação e a reciclagem são cada vez mais colocadas em destaque pelas novas alterações regulamentares propostas, mas o mesmo acontece com a forma como os veículos são concebidos e construídos, com uma importância adicional atribuída ao mercado de reciclagem para os fabricantes automotivos. Essa é a indústria dedicada à recuperação, o que nos ajuda a fechar o ciclo dentro da nossa própria indústria. É importante que os fabricantes colaborem com esta indústria tanto quanto examinam os seus próprios processos. Eficiência é algo em que nós, em nossa indústria, nos concentramos intensamente e a recuperação eficiente de materiais recicláveis não é diferente. Vamos examinar alguns dos principais materiais que você pode encontrar usados de forma a torná-los mais fáceis
de desmontar e recuperar. Resumindo, como um caminhão pode ser feito para ser refeito novamente em seu futuro. Metal. O metal é de longe o tipo de material mais comum usado em um caminhão. Para facilitar a sua recuperação, algumas coisas precisam ser consideradas durante a fase de projeto. O metal que foi soldado é muito mais difícil de desmontar do que o metal que foi aparafusado, ou encaixado. Isto pode ser considerado. Também é importante considerar a criação de instruções de desmontagem que possam ser fornecidas às empresas que vão promover o desmonte do caminhão, para que saibam como o veículo pode e deve ser manuseado. Quando projetado, também é uma boa ideia incluir uma marca no próprio material que indique exatamente que tipo de metal é. E, finalmente, um aspecto fundamental do processo para os fabricantes é como a superfície do metal é tratada. Os tratamentos de pintura e proteção podem tornar o metal mais durável, e os metais duráveis duram mais. O material precisa ser pintado ou protegido. A tinta ou camada protetora será fácil de remover, e a tinta e as camadas protetoras podem fazer parte do processo de reciclagem? A ver, Plásticos. Atualmente podemos dizer que o plástico criado numa determinada cor, conhecido como incolor, é muito mais fácil de reciclar do que o plástico pintado ou revestido de outra forma em seu exterior. Linnea Nilsson, designer especialista em sustentabilidade, e CMF, que é Color Material Finish, acabamento de cor do material, afirma que às vezes a tinta pode proteger as superfícies e torná-las mais atraentes. No entanto, do ponto de vista da reciclagem, com a tecnologia atual de reciclagem, é melhor evitar adicionar camadas extras de cor. Mas as coisas estão mudando e os processos de reciclagem ainda vão melhorar muito. Ao trabalhar com plásticos, é importante focar na seleção de plásticos que possam ser reciclados. Existem dois tipos de plástico, termofixos e termoplásticos. Os termofixos não podem ser reciclados de forma adequada utilizando a nossa tecnologia atual, enquanto os termoplásticos podem ser derretidos e reutilizados novamente. Do ponto de vista do design para a reciclagem, fica claro que tipo de plástico escolher. Depois podemos passar à questão da combinação de materiais. Na melhor das hipóteses, se todas as peças de plásticos que existem em uma peça, como um painel de porta, puderem ser recicladas juntas, isso ajudará na desmontagem. O componente pode então ser reciclado inteiro, em vez de ter que ser desmontado posteriormente. Combinar plásticos do mesmo tipo é uma parte importante da preparação dos nossos produtos para o processo de reciclagem, bem como manter elevada a qualidade e o valor do material reciclado. Materiais têxteis. O interior de uma cabine é uma das áreas em que é necessário encontrar um equilíbrio entre conforto, durabilidade, qualidade do material e sustentabilidade, onde uma não pode ser comprometida por nenhuma das outras. Com o passar dos anos, são desenvolvidos cada vez mais materiais considerados premium, mas feitos de materiais reciclados ou renováveis. O desafio para os projetistas é, portanto, incorporá-los nos projetos da cabine de uma forma que dure muito e seja atraente de usar. Procuramos um baixo impacto desde a produção, durabilidade durante a fase de utilização e, em seguida, reciclabilidade no final da vida útil. Os materiais PET reciclados de garrafas e a poliamida de redes de pesca têm CO2 relativamente baixo. Alguns têxteis são essencialmente plásticos, pelo que podemos seguir a mesma lógica de reciclabilidade que fazemos com outros tipos de plástico. Mas um aspecto importante a considerar é, novamente, não tentar misturar tipos de materiais, usar o que chamamos de monomateriais. E se você estiver usando poliéster como superfície têxtil, também precisará usar uma base de poliéster.
tornando a reciclabilidade de toda a peça de estofamento muito mais simples. Aqui, o design para renovação e reparação anda de mãos dadas. Não, vou voltar aqui. Aqui, o design para renovação e reparação anda de mãos dadas com o design para reciclagem. As baterias dos veículos podem, tal como os pneus, ter uma série de vidas. A diferença é que as baterias de segunda vida têm mais frequentemente aplicações diferentes, como fornecimento de armazenamento de energia ou soluções de carregamento. As baterias usadas em caminhões são, a rigor, conjuntos de baterias, componentes grandes e complexos feitos de tudo, até estruturas metálicas e eletrônicas usadas para regular o desempenho das baterias, até o portador de energia dentro das próprias células. Como estas precisam ser mantidas durante a sua primeira vida útil no caminhão, se as baterias forem recicláveis, devem ser facilmente acessíveis e desmontáveis. Isso garante o valor e o desempenho durante o tempo no veículo. Projetá-los de modo que sejam fáceis de inspecionar e trocar também significa melhor desmontagem, o que, por sua vez, facilita a recuperação do material. Uma última coisa a considerar é que a reciclagem na indústria automotiva é realizada em grande escala. Como tal, é importante que, além de colocar em perspectiva estas medidas e considerações de concepção e de construir veículos que sejam mais fáceis de desmontar, que os fabricantes automotivos estabeleçam parcerias estreitas com empresas de reciclagem, para garantir desde a origem que os processos sejam desenvolvidos em conjunto e os produtos fabricados que adequarem esses processos, fechando assim ciclos e criando fluxos circulares.